Medo. Essa é uma emoção que todos nós enfrentamos em algum momento. Seja medo de fracassar, de se expor ou até mesmo de mudanças, ele pode nos paralisar e impedir de alcançar nosso verdadeiro potencial. Mas e se eu te dissesse que é possível transformar o medo em uma ferramenta de crescimento? No vídeo de hoje, vamos explorar como entender, enfrentar e superar seus medos. Prepare-se para dar um passo corajoso em direção a uma vida mais livre e realizada. O medo é uma reação natural do corpo. Ele nos protege de perigos reais e, ao mesmo tempo, nos alerta sobre desafios. No entanto, muitos medos que enfrentamos no dia a dia não são físicos, mas emocionais. O medo de ser julgado, de falhar ou de perder o controle. Entender que o medo é uma resposta do cérebro é o primeiro passo para superá-lo. Ele ativa o mecanismo de luta ou fuga, mas nem sempre está relacionado a ameaças reais. O problema ocorre quando permitimos que esses medos dominem nossas decisões. Ao invés de lutar contra o medo, tente vê-lo como um sinal. Ele está te dizendo algo sobre o que você valoriza ou teme perder. Essa perspectiva muda a forma como reagimos e nos dá a chance de usar o medo como um aliado. Antes de superar o medo, é essencial identificá-lo. Muitas vezes, os medos estão escondidos sob desculpas ou comportamentos automáticos. Pergunte a si mesmo: o que realmente me assusta? Faça uma lista dos seus medos. Escrevê-los no papel ajuda a clarear a mente e dá um senso de controle. Depois, reflita sobre as causas. Por exemplo, o medo de falar em público pode estar relacionado a experiências passadas de rejeição. Entender a origem do seu medo é crucial para enfrentá-lo. Quanto mais específico você for, mais fácil será encontrar soluções. Lembre-se de que a coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de enfrentá-lo, mesmo com o coração acelerado. Muitas pessoas acreditam que precisam eliminar completamente o medo para seguir em frente, mas isso é um mito. O medo é uma emoção humana. Ele não desaparece, mas pode ser gerenciado. Aceitar o medo significa reconhecer sua presença sem permitir que ele te controle. Em vez de evitar situações desconfortáveis, permita-se sentir o medo e, ainda assim, agir. Por exemplo, se você tem medo de mudanças, experimente começar com pequenos passos, ao invés de evitar completamente novas experiências. A aceitação também envolve ser gentil consigo mesmo. Lembre-se de que é normal sentir medo e que cada pessoa enfrenta desafios em seu próprio ritmo. Com o tempo, você perceberá que o medo é apenas uma parte do processo de crescimento. A melhor maneira de superar o medo é enfrentá-lo diretamente, transformando essa emoção em ação. Pergunte-se: o que posso fazer hoje para lidar com isso? Mesmo ações pequenas têm um impacto poderoso. Por exemplo, se você tem medo de falar em público, comece praticando com amigos ou gravando vídeos curtos para si mesmo. Pequenos passos aumentam sua confiança e mostram ao cérebro que o medo não é tão grande quanto parece. Outra estratégia eficaz é a visualização positiva. Imagine-se enfrentando seu medo com sucesso. Isso prepara sua mente e reduz a ansiedade. Quanto mais você age, mais o medo diminui. Lembre-se, o movimento é o antídoto da paralisia. Superar medos não precisa ser uma jornada solitária. Buscar apoio de pessoas que você confia pode fazer toda a diferença. Compartilhar seus medos com amigos, familiares ou até mesmo um mentor traz clareza e alívio emocional. Além disso, estar cercado de pessoas que te incentivam cria um ambiente seguro para enfrentar desafios. Elas podem te lembrar do seu progresso e oferecer perspectivas diferentes sobre situações que parecem assustadoras.
Se o medo for profundo ou limitante, considerar ajuda profissional, como terapia, é uma excelente opção. Profissionais treinados podem oferecer ferramentas e estratégias personalizadas para superar barreiras emocionais. Um dos maiores medos que enfrentamos é o medo de fracassar. Mas o que é o fracasso, afinal? Ele é apenas uma tentativa que não saiu como planejado, e isso faz parte do aprendizado. Grandes inventores, artistas e empreendedores falharam inúmeras vezes antes de alcançar o sucesso. Thomas Edison, por exemplo, disse que não falhou 10.000 vezes ao criar a lâmpada, mas descobriu 10.000 maneiras que não funcionavam. Em vez de ver o fracasso como um fim, veja-o como um passo no caminho do sucesso. Cada erro traz uma lição valiosa e te aproxima mais dos seus objetivos. Mude a pergunta. Em vez de "e se eu falhar?", pergunte-se: o que posso aprender se isso não der certo? A coragem é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Ela começa com pequenos atos de enfrentar o desconhecido. Quando você adota uma mentalidade corajosa, o medo se torna menos intimidante. Uma boa prática é se expor gradualmente a situações que te desafiam. Por exemplo, se você tem medo de socializar, comece cumprimentando estranhos ou participando de grupos menores. Cada pequena vitória fortalece sua confiança. Além disso, cultive pensamentos positivos. Substitua frases como "eu não consigo" por "eu posso tentar". Esse tipo de autoafirmação cria uma base mental sólida para enfrentar desafios. Superar medos é uma jornada, e cada passo merece ser celebrado. Reconheça suas conquistas, por menores que sejam. Se você conseguiu enfrentar algo que antes parecia impossível, pare por um momento e reflita sobre o quanto você evoluiu. A celebração reforça a confiança e cria motivação para continuar avançando. Lembre-se de que o progresso não é linear. Alguns dias serão mais difíceis que outros, mas o importante é não desistir. Como dizem, a jornada de 1000 milhas começa com um único passo. O medo faz parte da vida, mas não precisa controlar você. Neste vídeo, vimos que identificar, aceitar e agir são passos essenciais para superá-lo. Lembre-se, coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de enfrentá-lo. Cada vez que você dá um passo na direção do que te assusta, você se torna mais forte e resiliente. Então, não espere o medo desaparecer. Comece hoje, mesmo com ele ao seu lado. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de coragem para vencer seus medos. Obrigado por assistir e até a próxima!